começando mais um Golden Speakers e vocês vão amar minha convidada, que ela é muito especial, elegante, na imagem e na fala. Eu estou aqui com Raquel Polito, seja muito bem-vinda, Raquel. Obrigada pelo convite, Cláudia, é um prazer estar aqui com você. Prazer todo meu, porque você é uma pessoa muito doce, muito bonita, então é literalmente um prazer olhar para você. E eu estava aqui falando para a Raquel, gente, de olhar para ela, a gente sente uma calma. É como se a gente, assim, sabe, alinhasse até a coluna e sentisse vontade de expressar o nosso melhor. Então, eu imagino que essa habilidade também você consiga transmitir para as pessoas que você ensina, porque eles são dar o melhor, né, Raquel? Você sabe que alguns alunos já falaram para mim, eu quero ter a calma da Raquel. E como comunicação, é tudo a habilidade que você desenvolve. Eu não era uma pessoa calma e vou pedir licença até para contar a minha história, que faz parte de uma superação de comunicação. Eu sempre fui uma pessoa comunicativa, mas ser filha do Polito, você imagina que já é um peso. Sim, muita cobrança. É um orgulho para mim, é maravilhoso. Eu amo ser filha do Polito, eu bebo dessa fonte todos os dias, é muito gostoso e eu sempre fui muito comunicativa. Eu tenho vídeos participando de aula com 10 anos de idade, então sempre fui aquela menina espivitada que sempre falou muito, sempre cheia de amigos, mas com 15 anos eu tive paralisia facial de nervoso. Então, eu era uma pessoa muito nervosa, tensa, agitada, porque eu fui mal numa prova. E nunca fui, assim, muito estudiosa, não. Mas, naquele momento, eu tive a paralisia facial e me tornei uma pessoa muito tímida por causa disso. Aí, não queria mais falar com os meus amigos, porque eu fiquei mais de 6 meses com metade do rosto paralisado. Eu não conseguia pronunciar algumas palavras e algumas letras, P, F, B, eu não pronunciava direito. Eu tocava saxofone, eu tive que parar de tocar porque eu não conseguia soprar, e quando eu assoprava eu ficava com o olho torto, o rosto torto. E ir a eventos sociais, conhecer pessoas novas, fazer cursos novos, era algo que me deixava muito desconfortável. Isso acabou mexendo muito, numa fase muito difícil, 15 anos, adolescência, é muito difícil. E como eu resolvi esse problema? Fazendo o nosso curso de oratória. Que perfeito. Só que aí eu não poderia, lógico, ir como Raquel Polito, porque já teria aquela carga de filha do Polito. Eu tenho o sobrenome da minha mãe que eu não uso profissionalmente, aí eu usei esse sobrenome para fazer o curso para ninguém saber que eu era filha dele. E eu tinha dor de barriga antes da aula. E era dor de barriga, não é? Aquela coisa elegante. Eu tinha dor de estômago. Não, eu tinha dor de barriga. Eu falava, não vou, eu não quero ir, hoje eu não vou de jeito nenhum. E eu ia meio que arrastada, meio empurrada. E eu fiz mais de uma vez. Eu fiz 3 vezes o curso. E me tornei essa pessoa calma, extremamente comunicativa. Eu faço palestra hoje para 12 mil pessoas online, para 1.000, 2.000 pessoas presencial. Eu faço amizade com todo mundo e sou extremamente calma. Então, o que eu falo normalmente é que não existe caso que não tenha solução. É tudo uma habilidade treinável mesmo. Nossa, a vida é muito interessante, né? Não conhecia essa história. E me fez pensar o seguinte, que talvez tudo isso foi para te levar para a sua profissão. Porque você se tornou prova viva de que o método Polito funciona. Não, com certeza. É isso, essa construção pelas linhas tortas da vida. E meio louco isso, porque mesmo eu tendo feito o curso, mesmo sendo muito comunicativa, mesmo acompanhando demais o meu pai, eu ia sempre a palestras, aos cursos, eu não pensava em seguir essa profissão. Eu pensava em fazer direito, sempre pensei em ser advogada. Aí um dia eu estava acompanhando ele num curso que ele foi dar na ECA, na USP, e uma professora pediu carona, e aí
ela entrou no carro conosco e ela falou para mim, você gosta do quê? E aí eu era bem jovem, me lembro disso, e eu falei, ela falou, você vai gostar de fazer relações públicas. Fiquei com aquela informação e prestei relações públicas só com essa informação que eu recebi. Olha, Eu não pesquisei o que era, não investigou o mercado, nada. nada. Prestei, passei em relações públicas na FAP e continuei fazendo cursinho, porque eu passei no meio do ano e continuei fazendo cursinho para prestar direito para fazer as 2 faculdades. E relações públicas é uma habilidade da Faculdade de Comunicação. Sim. E eu lembro que o meu pai me ligou e falou, você está gostando da faculdade? Eu falei, estou amando, porque eu me identifiquei muito Se encontrou. com os professores. E aí ele falou, para de fazer o cursinho. Não faça direito, não quero que você faça direito. Eu acho que hoje o meio do direito, para uma mulher, isso década de 90, ele falava, você talvez precise se corromper para ser uma advogada de sucesso. Continua aí, você está feliz? Pode continuar. E aquilo até me impactou, porque os pais queriam ou que os filhos fossem advogados Sempre. ou médicos. Era o clássico, né? E ele falou, tá gostando da faculdade de comunicação? Fica aí. E eu gostei tanto, eu me destaquei tanto. Depois eu fui morar um tempo nos Estados Unidos, eu trabalhei numa empresa de assessoria de imprensa para políticos, e eu não gosto muito de trabalhar com políticos, trabalho muito. Não gosto muito de falar sobre política, mas nos bastidores eu trabalho bastante com políticos. Mas eu já trabalhava com ele, trabalhando a comunicação, a imagem, mas não dando aula. Quando eu voltei dos Estados Unidos, uma professora minha da faculdade me ligou e falou, eu quero que você dê aula aqui. Que bacana. Aí eu falei, mas vou dar aula do quê? Ela falou, é uma matéria que você vai inventar para o último ano da faculdade. O que é que você sentiu falta quando você estudou aqui? Vem aqui que você vai fazer uma aula teste amanhã. Eu nem sabia que era aula teste, eu não sabia que para você dar aula em faculdade você precisava fazer aula teste, nada disso. Aí eu fui até a faculdade, o diretor era o diretor que tinha sido meu diretor na época, e ela falou para os professores que estavam lá assistindo a aula teste, a Raquel está fazendo aula teste, mas ela já está aprovada. Bacana, que e aí eu comecei a dar aula na faculdade para alunos que tinham quase a mesma idade que eu. Comecei a dar aula muito jovem, eu tinha 24 anos. Nossa, muito jovem. Muito jovem. E comecei a me destacar porque eu fazia algo que eu gostava muito. E aí chegava no final no final do curso, eu era ou a professora homenageada ou eu a paraninfa dos alunos. Você tinha a linguagem deles. E eu era brava, hein? Porque era a professora com maior índice de reprovação de alunos. Eu reprovava muito aluno. Faltou, reprovava. Plagiou, reprovava. Mas, assim, muito brava e, mesmo assim, eles gostavam. Sim. E aí eu comecei a dar aula na nossa escola por causa era o curso disso. Do quê? Já era de oratória? O que você sentiu falta na faculdade? Eu senti planejamento estratégico, eu me especializei em planejamento estratégico nos Estados Unidos. Toda a minha formação, ela é comunicação, marketing e administração. É toda uma ligação, porque os nossos alunos, eles são empresários, na sua grande maioria, ou são políticos, ou empresários, ou pessoas de televisão. E essa especialização, todas as especializações que eu tenho, são para entender a vida desses empresários, porque quando você trabalha com uma comunicação, não é só ensinar a falar em público, mas é o tipo de comunicação que esse empresário usa. A linguagem, né? O porquê, dele, o que falta ali. E quando eu dou uma mentoria particular, eu acabo indo além da comunicação. Então, eu tenho especialização em planejamento estratégico, eu tenho criatividade dentro da empresa, eu tenho um mestrado que é só para professor em tecnologia educacional, eu tenho um mestrado mesmo em comunicação e práticas de consumo, tenho uma especialização na Harvard em retórica e persuasão, então é tudo relacionado à comunicação e à administração
para poder ajudar o aluno naquilo que ele sente dificuldade. E ela disse pra gente que não gostava de estudar. Imagina se gostasse, Raquel. Você nunca parou, então? Não, nunca parei. Aí você descobriu, então, a sua vocação e continuei. E se jogou. Aí dei aula em graduação, pós-graduação, em quase todos os cursos que você pode imaginar, mas sempre em humanas. Mas ainda não era na empresa do seu pai. Então, aí já comecei. Aí começou. Comecei e eu dou aula de oratória em português e em inglês. E isso também é uma dificuldade que a gente sentiu aqui no Brasil, porque eu dou aula para muitos empresários aqui que fazem apresentações em inglês. E muitas vezes a pessoa não identifica que o problema dela é falar em público, independente da língua. Ela acha que é a língua. Ela acha que é a língua. Aí ela contrata em inglês, eu tenho essa habilidade, eu treino pessoas do mundo todo. Sim. Mas o brasileiro, quando vai fazer uma apresentação em inglês, ele acha que o problema dele é em inglês e eu acabo treinando os dois, em português e em inglês, porque na maioria das vezes o problema é português já. Que interessante. Acho que é uma das poucas que eu conheço do mercado que fazem isso em inglês. Tem essa deficiência aqui no Brasil mesmo. Hoje mesmo eu vou dar aula para uma pessoa que mora nos Estados Unidos, saindo daqui, que vai fazer uma palestra em inglês, mas que é brasileira. Olha, então tem essa trava aí dos dois. Que interessante. Então você acabou complementando muito a empresa do seu pai, porque a empresa era ele. Quando você entrou, pelo menos para o mercado, ficou mais claro que assim não é o Reinaldo Polito, que é uma sumidade, é um mestre. Meu primeiro livro de oratória foi o dele, é uma pessoa que a gente tem muito respeito, inclusive quando encontrei com ele. Ele falou de um orgulho de você, que você é a única filha que carrega o legado dele. E a gente sabe que aquilo tem o coração dele. Ele sempre fez tudo isso com muito amor, de ensinar, de fazer com que as pessoas se expressem cada vez melhor. Então, como é que é para você levar esse legado do seu pai hoje, ampliando muito, transformando o nome dele, a marca dele, numa grande empresa de treinamento? Nós tínhamos uma estrutura gigantesca com muitos professores. E quando eu comecei a dar aula, eu falava, eu preciso ser melhor que todos os professores para ninguém falar que eu estou aqui porque eu sou filha do Polito. Então, isso me fez estudar muito e me especializar muito para ser muito boa e trazer novidades. Porque não é só pegar um livro, ler e falar, tá bom, então eu vou ensinar isso. Não, o que é que eu posso acrescentar? Que teoria nova que eu posso trazer? Chegou um momento que eu falei para ele, acho que não tá legal. Vamos ficar só nós dois. Não sinto que tem ninguém trazendo algo novo, que está acrescentando aqui. E aí ficamos nós dois. Eu amo trabalhar com ele. É uma delícia. A gente estava conversando. Eu também ia amar, viu, Polito? Ele é um gentleman, né? Uma pessoa educada, uma pessoa agradável. Todo dia traz novidade. Bom papo. Inteligente, tem assunto bom. Eu ficaria horas também conversando com ele, trabalhando. É muito bom. Não, é muito gostoso. A gente se dá muito bem. Que não bonito. Só trabalhando. Parabéns. Outro dia nós estávamos fazendo um trabalho presencial, a gente trabalha muito remoto, mas muito presencial também. E uma aluna veio me abraçar e falou assim, eu senti uma falta tremenda do meu pai hoje, começou a chorar, ela falou de ver a relação de vocês dois juntos, trabalhando, porque é muito lindo. Então, realmente, nós nos damos muito bem. E a gente se vê todo dia, se fala todo dia e sente falta um do outro. Então, realmente é muito gostoso. E ele é muito aberto. Então, quando eu trago novidades, ele adora. E aí ele vai e pesquisa e complementa. Ou ele traz uma novidade, eu pesquiso. Nós gostamos muito de escrever juntos. Um pesquisa e o outro escreve. Porque não é simples você escrever junto.
você Não. publicar um livro em coautoria. As pessoas acham que é mais fácil. Ah, vamos publicar um livro junto? Várias pessoas já falaram Cada um isso faz o seu. comigo. Cada um faz Isso o não seu. é junto, é. E fica Frankenstein, fica feio. Sim. Então, o que nós fazemos normalmente? Um pesquisa e o outro escreve, para que a linguagem fique igual. Uniforme. E não tem vaidade. Aí um lê e fala, né? inclui isso, tira isso, não tá legal. Então é muito gostoso, Muito a gente rico. trabalha muito bem junto. E ele escreve muito, ele escreve 7 artigos por semana. Ele é muito ativo. É muito Em ativo. vários veículos. E ele tem uma companhia, quando ele escreve de madrugada. Toda noite, ele dorme de 3 a 4 horas por noite só. E a minha avó, que tem 97 anos, mora com ele. E ela só vai dormir depois que ele termina de escrever os artigos. Sério, já é então, uma tradição da família? É tradição da família. Ela fica com ele. Aí, quando ele termina, ela faz ele ler o artigo para ela, para ver se ficou bom. Ai, que lindo. E aí ela vai dormir. Esse podcast que nós estamos gravando, ela vai assistir e ela vai me ligar e vai fazer todos os comentários. Sério? Então, é uma pessoa... Que linda, um beijo para ela. Vó Lúcia, um beijo para você. Um beijo. E é maravilhoso. Ela lê jornal todos os dias, papel, sem óculos. Ela lê o jornal inteiro. Então, uma pessoa maravilhosa de conviver. Gostosa. Então, um bom papo também. Essa longevidade faz parte da família. Então, é gostoso. Todo mundo troca. E é todo mundo bom papo, divertido. Ela ama futebol. Ela ama um bom vinho. Então, deixa convidada a senhora para vir aqui também. Olha. Então, é muito gostoso. A família é toda assim. É um bom papo. Hoje, a hora que eu cheguei, vocês falaram, a sua mãe é muito bonita. E não é a minha mãe, é a mulher dele, a Marlene. Eu morei com eles, os meus pais são separados, eu morei com eles muito tempo. Eu morei 8 anos com ele. Antes de eu casar, eu saí da casa dele para eu casar. Eles choraram que nem loucos quando eu saí da casa dele. Que bonita eu tive que sair escondida na hora que eles estavam tomando banho. Então, assim, a gente se dá muito bem. Você se ama, é muito amor. É muito gostoso. Todos eles. Só podia dar certo. É sempre muito bom. Então, a gente se respeita muito, produz muito junto e pesquisa muito, porque... Se você não pesquisa, se você não traz novidade, você envelhece. Sim. Não adianta você ser tradição e ser referência no mercado. Para você se manter referência, você tem que trazer novidade. Olha, isso aí é fundamental, porque a gente percebe que vocês se atualizam até nos cursos online. Né? Que foi uma novidade que vocês introduziram. Ele me disse também que ele era um pouco resistente. Você falou, papai, é o futuro e nós vamos por aqui. E deu super certo. Né? Nós já temos aí mais de 100 turmas remotas. Curso online, a gente tem mais de 20 mil alunos. Porque o online e o remoto a gente separa assim. O remoto é o online em tempo real. Entendi. Você faz a aula ali via Zoom, numa turma pequena, e o online você compra o curso e você faz quando você quiser o que já está gravado. O nosso remoto, ele deu tão certo que nós acabamos com o presencial em grupo. Não tem mais. Não Se quiser esse privilégio com os mestres. Para fazer presencial só particular ou em company, em turma para empresa. Mas em grupo deu tão certo que a gente acabou. Porque um curso que tinha 9 aulas, no presencial, a gente tem o mesmo resultado, 4 aulas remoto. Sim, porque tem o tempo do cafezinho, da dispersão. Exatamente. Faz todo sentido. Exatamente. E aí, você falou isso, que deu muito certo, funciona. Por quê?
Hoje a gente tem muitas universidades com online que não estão indo bem, o MEC acabando com vários cursos, porque você pegou o curso presencial, simplesmente colocou no online, Sim. não fez nenhuma adaptação. E você precisa de adaptação, porque você precisa pensar na carga horária que as pessoas vão prestar atenção, você precisa saber que quando você está se comunicando remotamente é diferente. Sim. Outra linguagem. Você precisa saber que hoje uma pessoa presta atenção só 47 segundos, não mais do que isso. Depois ela se desliga, ou de uma maneira mais elástica, assim, ela presta atenção uns 10 minutos. Então, o que você vai usar de recurso de comunicação? O que você tem? Você tem que dar espetáculo, é como palestra, você mesma grava aqui vários episódios com palestrantes. Sim. Você precisa dar espetáculo na vida o tempo todo. Você não pode reclamar que as pessoas não prestam atenção em você e não fazer nada. O problema não é das pessoas. O problema é sempre de quem está falando. Se as pessoas não se interessam por você, tem algum motivo. Você é desinteressante. Ela quis dizer isso, ela é muito educada, mas eu já estou traduzindo. Se estão dormindo, a culpa é sua. E a gente está num mundo de muita dispersão. Muita dispersão, as pessoas não conseguem prestar atenção e não conseguem ler. Mas vocês também são campeões em venda de livro. Qual o segredo? Me conte. A linguagem. Tudo é linguagem. Você precisa saber para quem você está falando. Você precisa saber para quem vai ler o que você escreve. O maior segredo da comunicação é conhecer a sua audiência, é conhecer o seu ouvinte. Isso é importantíssimo. Eu não posso transmitir a mesma mensagem para diferentes públicos do mesmo jeitinho. Eu não vou ter sucesso. Se eu pegar e escrever um livro com uma linguagem erudita, com uma linguagem rebuscada, eu não vou ter sucesso. Então, o que tem aqui no livro é a mesma linguagem que a gente tem na sala de aula ou que a gente tem na palestra. Sim. É uma linguagem gostosa, como se a gente estivesse conversando com o leitor, e é por isso que faz sucesso. Porque você pega um livro e você fala assim, ai, que gostoso. E normalmente os nossos livros, você não precisa ler em sequência, você pode ler um capítulo aqui, outro ali, você pega o sumário e aí você fala, olha aqui, o 25 não seja prolixo e nem conciso demais. Preciso aprender sobre isso. Olha esse As capítulo. Pessoas falam que eu falo Sim. demais, então eu vou ler isso hoje. Eu não preciso ler tudo na sequência. Ou seja, você aplicou o planejamento no livro. Gente, fez toda a diferença. A gente tem que pensar. É o respeito que vocês têm mesmo pelo Exatamente. leitor, pelo público que vai consumir a mensagem. Eu tenho alguns segredos de comunicação que eu tenho que pensar sempre. E falando em palestra, no palestrante, que é o seu grande público aqui, eu tenho que pensar nisso. Qual é a faixa etária? Qual é o sexo? Faz toda a diferença. A gente estava falando aí do sexo feminino, falando... Sim. O homem e a mulher têm características diferentes de comunicação. E não é só característica diferente de falar, mas é característica diferente de ouvir. Então, eu vou falar para um público predominantemente masculino, o que eu tenho de característica? O homem é extremamente objetivo. O homem vai direto ao ponto. Ele não precisa de reforço emocional, ele não quer várias explicações, ele não precisa de floreios, ele não precisa de histórias, para ele está suficiente ali a informação final. E a mulher? Ela precisa do reforço emocional. Nodding com a cabeça que você está fazendo é uma característica feminina. O homem considera isso um sinal de fraqueza.
A mulher precisa desse reforço, porque se você não estiver me olhando, se você não estiver fazendo assim para mim, eu falo, ai, será que eu tô indo bem na entrevista? Ai, será que ela tá gostando? Ai, ela já fez tanta entrevista hoje, será que eu tô interessante? Será que ela tá muito cansada? Eu preciso disso. Sim. Eu não é questão de ser prolixa, a mulher não é prolixa, a mulher conta mais história, a mulher é mais emocional, ela dá mais explicação. Agora, Cláudia, não adianta eu saber essas características e fazer uma apresentação para um grupo de executivos predominantemente masculino e falar, essas são as características da comunicação da mulher, então eu vou falar assim e pronto. Não vai funcionar. Eu vou ter que ser mais objetiva. Sim. Eu vou ter que ir mais direto ao ponto. E se nós analisarmos a comunicação das grandes líderes que nós temos no Brasil, nas mulheres mais famosas empresárias, nós vamos perceber que a comunicação delas é mais voltada para o público masculino. Elas são mais objetivas. Elas vão mais direto ao ponto. Por quê? Por quê? Porque elas lidam com um público ambiente predominantemente masculino. Porque o mercado Sim. é mais masculino de líderes. E elas já sabem, por isso que elas têm mais resultado. É óbvio. Está criando uma comunicação, elas se destacam. E quando eu vou falar com o leitor, é a mesma coisa. Quem é que vai ler o meu livro? É um público mais jovem? É um público mais velho? Esse público mais velho, ele quer mais exemplos do passado? Sim. O jovem quer saber mais de vamos falar do jovem, futuro. porque todo mundo fala que é difícil falar com o jovem. Então, o jovem quer saber do futuro. Ele quer aspirações, ele não quer no meu as histórias tempo era assim. A juventude não era porque assim. Quando eu fazia isso, eu tenho milhões de exemplos para dar para você da década de 90. Eu tô aqui chegando nos 50 anos, então eu posso falar de vários exemplos do meu tempo. Mas nós estamos gravando para YouTube, para as redes sociais. Isso não vai interessar ao jovem. Então, o que eu posso falar para você? Eu posso falar de tempo de atenção nas redes sociais. Eu posso falar por que os vídeos são curtos no TikTok, nos stories, por que existe shorts no YouTube. Eu posso falar dessas informações, que isso vai interessar o jovem. Brasil, vamos absorver mais. Eu tenho que ir atrás disso. Porque o que acontece? O adulto vai e critica e fala, porque as pessoas estão usando, rede social, meu Deus, todo mundo usando isso, porque o vídeo está muito curto, porque... Não é isso que a gente escuta? Não é. O vídeo está muito curto porque as pessoas prestam atenção menos tempo. Porque, evidentemente, quem faz isso é muito atualizado e tem as pesquisas. É ao contrário. Não é isso que faz as pessoas prestarem atenção menos tempo. Os vídeos são mais curtos porque as pessoas prestam atenção menos tempo. Eles vêm pela tendência. E hoje sabem mais coisas sobre muito mais assuntos também. Tanto que existe tanta reclamação que aí vai o Instagram e põe um vídeo no story de 60 segundos. Quem assiste? Ninguém. Todo mundo pula. Aí você tem métricas, porque comunicação é tudo isso, tá? Não é só falar bonitinho numa palestra. Você tem tudo isso. Para o palestrante é super importante. Dominar a linguagem. Mas não, eu preciso dominar de rede social, do dia a dia, do relacionamento, de tudo. Aí você fala, não, então agora eu quero ter presença em rede social. Eu vou criar uma conta profissional, aí aparece lá a sua métrica e a primeira coisa que aparece é o engajamento do seu vídeo nos 3 primeiros segundos. Aí você morre. Você fica desesperado. Você vai para a analista, você fica autoestima a balança. É isso que você precisa saber. Como é que você vai conquistar o mundo nos 3 primeiros segundos? Meu Deus, como? Qual é a sua técnica? Vamos falar de rede social. Vamos. Primeiro. Você vai gravar um vídeo curto.
Aí você pega as pessoas, vamos falar, vai, assim, 60, não vou falar 50 a mais porque eu tenho 49, então vamos falar que 50 é jovem. Vamos sim, Então, adotamos, tô nessa. então vamos falar 60, Adorei isso. 60 a mais. Esse povo mais velho. Mais velho. Você pega 60 a mais, aí a pessoa vai falar assim, oi, pessoal, tudo bem? O meu nome é João da Silva e eu sou especialista em vendas. Nossa, E eu já gostaria dormi. muito que você clicasse aqui e o tema de hoje já foram os Já 3 segundos. O que eu tenho que fazer nos 3 primeiros segundos? Você tem medo de falar em público? Hoje eu vou te dar 3 dicas que vão fazer você resolver o seu problema. Olha, já disse tudo. Eu sou a Raquel Polito, especialista em comunicação. Depois do gancho, eu me apresento. Você primeiro dá o que ele quer, depois você mostra. E aí depois eu me apresento. E na vida? E na vida? Como é que a gente faz? Como é que faz esse pitch? Eu estou num evento e vou fazer ali um networking no cafezinho. Eu não vou conhecer 15 pessoas nesse momento. Eu tenho que ter qualidade de relacionamento. Eu não posso ser agressiva. Eu não posso ser incisiva. Eu tenho que ser interessante, mas eu não posso deixar de ser interessada. Porque as pessoas gostam de pessoas interessadas. Verdade. Oi, Cláudia, tudo bem? Prazer. Você trabalha com o quê? Ai, que legal. Você sabe que eu tive um aluno que faz a mesma coisa? E aí a Cláudia vai falar o quê? Aluno, Raquel, você faz o quê? Naturalmente ela foi pro seu campo. E aí sem sim forçar eu barra. vou falar. Não falar, oi Cláudia, tudo bem? Eu sou a Raquel Polito, eu sou especialista em comunicação, eu tenho mestrado, eu tenho 11 livros publicados sobre o assunto. Sim. Nunca. Ficar desfilando meu currículo, aquela pessoa que fica ali, vamos trocar LinkedIn, desagradável, olha o meu cartão, e ninguém usa o cartão de visita mais, mas olha o meu cartão. Não. É qualidade e assertividade. Interessada primeiro para depois ser interessante. Sempre. Mas as pessoas estão desinteressadas da vida, não? De maneira geral. Se você tem problema de relacionamento, você tem problema de comunicação. Olha, aí entramos já numa outra seara. Porque se você acha que comunicação é só em empresa, você está totalmente errado. Agora vamos falar de relacionamento? Você costuma dizer por aí que quem se comunicar mal é porque tem problema de relacionamento. Não adianta você querer resolver o seu problema para falar bem em reuniões e ter problema de relacionamento. Porque, sabe aquela pessoa que fala assim, todo mundo fala que eu sou grossa. Eu sou assim. Problema dos outros, tem que me entender, tem que me aceitar. Não. Sincerão. Sincerão tá errado. Tá errado. Ou é grosseiro. Sim. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Agora, em relacionamento, também a gente tem característica de homem e mulher. Olha, que precisa tomar cuidado. E tem uma informação que é bem conhecida, que é a diferença da quantidade de palavras que o homem e a mulher falam. Que o homem fala 7.000 palavras por dia. E a mulher, você sabe quantas falam? Muito mais, não sei quantas. 20.000. Gente. Então, 20.000. É verdade o que dizem de nós, tá certo. Ou seja, imagina, Cláudia, você gastou já as suas hoje, porque você fez um monte de entrevista. Hoje eu fiquei quieta, né? Porque só é verdade, perguntei. né? Se as pessoas falaram mais que você. Mas você sai de casa para trabalhar de manhã. Seu marido sai para trabalhar. Aí ele fez um monte de reunião, ele gastou 7.000. Você fez um monte de reunião, você gastou as mesmas 7.000 que ele. Tá sobrando muito ainda. Chegou em casa, você tem 13.000 para gastar ainda. O marido não tem mais. Como aí faz? Você começa a querer discutir a relação. E o que acontece normalmente? É super comum ouvir isso. Ele não me ouve.
Ele não fala comigo, tá vendo? Escuta, responde. Você não fala, você só fala aham. Tá vendo? Não Tadinho, tá morto. Já foram as Não palavras. é culpa dele, a genética. Eu morro de dó. Aí o que eu falo para as minhas amigas e o que eu falo para as pessoas? Gasta com as suas amigas. Isso, chama liga, todo mundo. conversa. Com sua mãe dá adora, uma desabafada antes de chegar em casa. Para as mulheres é isso. Agora, para os homens, o homem tem essa noção de que a mulher fala mais, ele precisa fazer um esforcinho para conversar um pouco mais. Um pouquinho, hein? Né? Por favor. A mulher dá um passo para trás, o homem dá um passo para frente. Em relação a isso. Responder um pouco mais, Sim, ouvir um pouco mais, dar umas respostas um pouco mais completas, falar um pouco menos no trabalho, segura um pouquinho de palavra para gastar em casa. Porque aí o relacionamento ele se mantém melhor. Ótimo. Nós precisamos tomar cuidado com a nossa comunicação da mesma maneira como nós cuidamos no trabalho. É aquela pergunta que a gente faz sempre. Se fosse para o meu chefe, boa. Eu estaria me comportando dessa maneira? Eu estaria agindo assim? Essa resposta ríspida. Esse é um Não é? Né? Nossa, boa. Estaria boa, com medo de ser demitido. Vocês acharam que era um papo de oratória. Já tem até solução para o seu relacionamento. E é comunicação. Que maravilhoso. Tudo isso é comunicação. Tudo. É o e-mail grosseiro que você manda. É a falta de resposta no WhatsApp que você não dá. É muito grosseiro. Não é muito grosseiro? É muito grosseiro. Eu não entendo a pessoa que vê... ali visualizou e não respondeu. Responde rapidamente. Gente. Olha, eu vi a sua mensagem, eu estou super ocupada, depois eu vou responder para você. Porque essa pessoa que não te respondeu, uma hora ela vai precisar de você. E aí ela vai voltar e vai te pedir um favor. Exato. E como é que isso vai funcionar? É um mínimo de gentileza e de educação, e isso faz parte do processo de comunicação. Eu sou super a favor da comunicação gentil. A comunicação gentil não é boba, não é você ser tonta, mas é você respeitar o outro. Porque se você respeita o outro, você vai ser sempre respeitado. Eu acho que falta mesmo esse polimento. Né, que antigamente a gente recebia em casa, graças a Deus recebi, você também, seu pai é muito gentil. E sempre é mais agradável conversar com quem é gentil. A gente sabe disso. Então por que as pessoas são tão ríspidas? Às vezes até com filhos, você estava falando das falas, né, na família, às vezes a mãe precisa corrigir, o pai precisa corrigir o filho, mas pode ser de uma maneira gentil, amorosa, e sem perder a educação, sempre, né? Você sabe, Cláudia, que o medo de falar em público, muitas vezes, ele vem do excesso de travas que a criança tem por causa da educação? Porque o pai fala, você fez isso errado, você fala lá, vai, faz isso. A criança se sente tão travada que ela vai crescendo uma criança tímida. Um trauma desnecessário. Não, a comunicação gentil, ela faz parte o tempo todo. E aí a pessoa cresce tímida e ela começa a ser grosseira. Dá para treinar. Cumprimenta as pessoas no elevador. Olha... Passa e cumprimenta os outros. Em geral. Por favor, custa falar bom dia para as pessoas. Custa dar um sorriso. Sim. Não custa. Eu, por exemplo, eu tenho essa cara de brava. Eu sei que eu tenho cara de brava. Não custa dar um sorriso, cumprimentar as pessoas, mas ser você educada, tem uma gentileza, simpática. Uma serenidade. É o jeito mais doce de falar, o sorriso que vem de vez em quando. Este cuidado precisa ter. A gente precisa saber como as pessoas nos veem para poder agir com o outro. Falando isso, você sabe que uma vez eu me peguei olhando no celular, falei, gente, que mulher brava, carrancuda, sou eu. Você? Eu me assustei, porque a gente não se vê.
E precisa saber como as pessoas nos veem. Nossa, tô vendo assim, preciso dar uma sorrida para mim mesma. Aí você sorri, você fala, nossa, que simpática, melhorou, ficou já bom, gostei, né? já seria amiga. Mas às vezes é a postura, e aí tudo bem, porque a gente está assim, concentrada, mas é importante não tem a gente se problema, ver. mas é importante ser gentil, ser simpática. Eu mexi no meu tom de voz. Sim. Para ficar mais suave, mais por doce. causa da fisionomia brava. Mas porque você imagina. Tem uma doçura. Sim, mas no também olhar, é treinado. Olha isso. Porque você falou, você é alta. Sim. Eu sou alta. Eu tenho essa postura mais ereta, que transmite credibilidade. É uma autoridade. Mas também pode assustar. Se tiver uma voz muito firme, se for muito mais feminina, para dar um equilíbrio. Tudo é treinável. Tudo é treinável. Gente, vocês têm solução, eu também. É só a gente aprender com a Raquel. Estou adorando nosso papo. Você já tem algum livro que fala também sobre relações desse ponto de vista da cordialidade? Seria muito bem-vindo. Não, eu Acho tenho um livro perfeita para falar que disso. faz essa análise da comunicação do homem e da mulher. É um livro digital, ele chama Mais que Mulher Maravilha, Mulher Real, que eu escrevi com a Fabi Saad, que é uma jornalista que tem um programa na Record News. Legal. E a gente fez várias análises. E eu falo de tudo nesse livro. Eu falo de você planejar seu tempo. Eu falo de tudo isso, porque a mulher, ela tenta tanto ser uma mulher maravilha que ela esquece de priorizar o tempo dela. Verdade. Ela não se coloca na agenda, né? Não. E esse livro lindo que você trouxe? Esse aqui para nós, me conta. É um dos últimos livros que eu publiquei com o Polito. Eu tenho 11 livros publicados no Brasil e no mundo. E esse é um dos últimos que nós publicamos juntos. Nós temos 6 livros em coautoria. Eu gosto muito desse livro, porque eu acho esse um dos livros mais bonitos visualmente dentro. É um livro muito gostoso de ler. Muito mesmo. Porque ele tem uma diagramação que é uma letra maior. Sim. Ele tem essa leveza, esse box, né? No final, que tem bonito. como se fosse um resumo de cada capítulo. A gente gosta tanto de um resuminho, não né? Com umas informações. Acho que você já se adapta. Você é muito atualizada até nisso. A gente gosta muito de fazer isso, porque a gente pensa no leitor, nessa correria do dia a dia. Facilitar. Não adianta você falar assim, porque tem que ler, porque precisa ser uma linguagem mais difícil. Não. Ninguém vai fazer. Você é gentil até nisso. Isso é gentileza, é o olhar para o outro é uma gentileza. Eu acho que a vida tem que ser assim. Também acho. Não pode ser mais fácil? É muito mais gostoso, mais fácil, mais leve. Lidar com pessoas bem-humoradas. Eu tenho um problema com cachorro. Porque assim, já fui mordida e tudo, então eu brinco, né? Hoje eu gosto de pet, minha filha tem pet, mas eu brinco assim, todas as espécies humanas que não estão aptas ao diálogo, para mim já fica difícil, porque eu adoro diálogo, conversa, eu acredito em soluções que a gente pode pensar diferente, você pode ter suas preferências, eu a minha, outras culturas, e através do diálogo a gente criar um campo comum, né, de convivência. Conversar, saber conversar. Sim. Saber conversar é ter uma boa comunicação oratória. As pessoas acham que fazer curso de oratória é para fazer palestra. Não é. É você saber falar, você conseguir se comunicar na vida. Sim. Não pode ser tonto. E aí não tem problema você ser tímido, porque às vezes você olha aquela pessoa que é muito articulada, que fala com gestos amplos, que fala alto. E aí você fala, nunca vou conseguir ser uma pessoa assim. Quem falou que você precisa? Né? Eu e o Polito damos muita aula juntos e fazemos palestras juntos. Nós temos 2 perfis totalmente diferentes. Não precisa ser igual de maneira alguma. E nos completamos. Muito. É uma boa dupla. Isso é importante até para as pessoas que estão assistindo quando nós falamos. Porque
para você ter uma boa comunicação, para você treinar uma boa oratória, é você conseguir explorar o seu melhor e não copiar um modelo. Porque quando você copia um modelo, você perde esse modelo, ele não é natural, ele não é seu. Sim. Quando você consegue explorar o seu melhor, aí sim você tem sucesso. Que delícia! Ainda tenho muitíssimo para conversar com você, estou adorando o papo, mas infelizmente nosso tempo terminou. Mas agradeço muito a sua presença, adorei conhecer você, esse seu ar sereno, sábio, de uma pessoa que se treinou, buscou e tem muito conhecimento a transmitir. Então, eu espero que você volte aqui para conversar mais com a gente, mas eu peço para que você deixe aí o seu recado final, qual seria a sua mensagem para o mundo, aproveitando que nós temos 8 bilhões de telespectadores, por que não? Quem sabe? Eu torço para que o sucesso ele venha sempre para todo mundo. Eu amo o que eu faço e eu sempre desejo para que as pessoas encontrem uma profissão, fazer algo que elas amem. Porque quando você faz algo, não é nada que você fala, tá falando um negócio que todo mundo fala, porque quando você ama o que você faz, você não está trabalhando. Não. Quando você ama o que você faz com prazer e você sente que você está ajudando o outro. Quando você ajuda o outro, o dinheiro é consequência. Ele não é o objetivo. E aí você vive mais feliz. Isso é muito gostoso. Isso então, é a magia da vida, eu torço para que todo mundo consiga isso na vida. E quem quiser seguir o meu Instagram, ele é um Instagram de dicas de comunicação com vídeos curtos que são feitos para rede social. Então, ajuda demais. O meu nome é Raquel com CH, então é @RachelPolito. Espero todo mundo lá. Eu já estou seguindo e vocês sigam também para a gente ter diálogos melhores e mais cordiais, com mais amorosidade e respeito. Então, um grande beijo, muito obrigada por nos acompanhar e até o próximo episódio.